Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência a Memória. Um vereador economista de olho nos números da prefeitura, exigindo prestação de contas e transparência numa época em que ainda não havia internet. Mas mesmo assim, era possível mostrar como o dinheiro público era gasto. Um vereador economista que chegou a ser chamado de algoz de Maluf, que brigou na justiça até obrigar o ex-prefeito a devolver 240 milhões de reais desviados. E que depois, mais para frente, viu a prefeita do seu partido vetar leis que ele considerava muito importantes. Entre perdas e ganhos, Odilon Guedes foi vereador de 93 a 96 e de 2003 a 2004, tendo assumido outras vezes como suplente também. Ele foi subprefeito do Jabaquara, é professor universitário e vice-presidente do Conselho Regional de Economia. Que honra receber o senhor. Muito obrigada pela presença aqui nesse nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre a atuação da gente na Câmara, a importância da Câmara de Vereadores, e é um trabalho super importante esse que vocês estão fazendo. Opa, obrigada. Como é que é voltar aqui? É legal. Tive aqui, foi uma passagem muito legal na minha vida. Eu não me reelegi e saí sem nenhuma mágoa, com muita tranquilidade, porque eu fiz o trabalho que eu poderia fazer. Por exemplo, no primeiro mandato meu, eu sei que eu fiz um trabalho super importante de fiscalização e, infelizmente, por uma série de fatores, não consegui me reeleger. E tudo bem, o povo é que escolhe, né, os seus representantes. Vamos contar toda essa trajetória que começou aqui. O senhor assumiu como suplente em 91, rapidinho, depois o senhor voltou como vereador eleito. E aí começou uma oposição ao prefeito Paulo Maluf muito, muito séria. O senhor investigava essas contas como economista, chamava os colegas, montava ali uma junta e começou a descobrir coisas que ninguém imaginava. Por exemplo, a primeira vez que o senhor chamou a atenção da imprensa foi para uma compra sem licitação de 320 toneladas de carne. Isso. E o senhor revelava um superfaturamento de 100% para a época. Porque veja, o Maluf a gente já conhecia a trajetória dele, tá certo? Como um político que era horrível. Então, a minha assessoria tinha economistas de alto nível e especializado em acompanhar o orçamento, o que eu acabei me especializando, o meu mestrado é nessa área. E aí a gente começou a fiscalizar o que o Maluf fazia, acompanhando a execução orçamentária permanentemente, que hoje em dia dá quase 90 bilhões de reais, e aí começamos a descobrir por exemplo, esse primeiro aí que você lembrou. O da carne. Da carne, e depois vários outros. Vários outros das medalhas depois. Das medalhas, inclusive uma que a gente vai lembrando, o Maluf, logo que ele assumiu, ele queria mudar a sede do Palácio das Indústrias para Berrini. E o Palácio das Indústrias era a prefeitura, ele não pagava nada de aluguel, ele ia pagar milhões de dólares por ano lá de aluguel, durante os 4 anos. Aí eu entrei com uma ação popular e o juiz impediu ele de mudar, só nisso a cidade economizou dezenas de milhões de reais. Eu até brincava, falava, essa ação aí já dá para pagar o salário de todos os vereadores durante 4 anos. Ele alegava que era perigoso lá, né? Perigoso, tá, só para ele, e o resto do povo pode se submeter ao perigo. Então agora que eu lembrei, isso tudo que a gente ia fiscalizando, e também, como eu tinha uma equipe muito preparada, a gente ia percebendo o que estava acontecendo e tinha sugestões, a gente fez um trabalho muito legal. Essa das medalhas, né, que era um gasto absurdo para a época, de 2,5 bilhões para a época, com medalha, né? O senhor falou para o Diário Popular em 93. Maluf julga estar na época da ditadura militar. Porque o Maluf era filhote da ditadura, ele foi indicado pelo Costa Silva, presidente da Caixa Econômica Federal, se eu não estou equivocado, em 69. E ele, inclusive, ele deu declarações de apoio à tortura, à ditadura. E como eu sou da geração de 68, vários amigos meus foram assassinados pela ditadura, perseguidos, tá?
Então ele achava que ele podia fazer o que ele queria, só que já não era mais a ditadura. Sem então, oposição, ele achava. sem oposição. Então a gente fazia uma oposição muito firme. E foi super importante que a gente conseguiu, que nem, por exemplo, a questão do superfaturamento do túnel Ayrton Senna, que a gente descobriu. Nós vamos contar bastante isso. Então foi uma fiscalização rigorosa, dia e noite, viu? Era uma coisa que a gente ficava em cima o tempo inteiro. Por exemplo, teve a questão do IPREM também, né? Que o senhor pegou bastante no pé. Era uma questão que o senhor chamou a atenção também de desvios que poderiam ter lá, de 85 bilhões para a época. Que a gente, olha, veja que interessante, você está levantando isso. Tem questões que eu já nem lembro. Nem lembrava. Que era tanta... A gente entrou com várias e várias ações no Ministério Público. Vou lembrando o senhor, então, do que eu peguei. Essa questão do IPREM. E lembrando que o secretário de Finanças era o Celso Pitta, né? O Celso Pitta. O senhor sempre... eu participei de vários debates com ele em rádio, televisão, que ele era economista também, então a gente tinha uma disputa boa. Gastos com viagens. O senhor não se conformava, que ele não falava quanto gastava. Não, e ele viajava pelo Brasil, porque ele estava em campanha também. Para presidente. Futuro presidente. Então, aqui que a cidade de São Paulo, ele quer fazer campanha, vai com o dinheiro dele, não com o do contribuinte paulistano. O sentido era esse. Eu queria saber por que ele ia viajar pelo Brasil, né? E aí o senhor foi aumentando essa pressão aqui, né? E peguei algumas expressões de discursos que o senhor fazia aqui na tribuna, quando o senhor se referia a esses gastos do prefeito, né? Então o senhor falava, Maluf arrocha e engana. A cada dia que passa, o Maluf se parece mais com ele mesmo. Por causa daquele... O que eu queria dizer com isso? Que o Maluf era ultra conhecido. Inclusive, tinha um verbo que hoje até... que era malufar. O que queria dizer isso? Né? O verbo malufar, o significado era roubar. Então, eu falava que ele parecia com ele mesmo, que ele não mudou nada. Entendeu? Ele já tinha sido governador de São Paulo e como prefeito ele tinha o mesmo comportamento. Autoritário, arrogante, entendeu? Era uma figura nociva para a cidade, não tem nem dúvida. Agora, vereador, aqui tinha apoio, tinham vereadores que eram da base. E tinha maioria. E aí? Porque o grande problema do legislativo no Brasil é que os prefeitos, governadores ou presidente, eles são eleitos, aí eles começam a distribuir cargo e ficam com maioria na Câmara Municipal, Assembleias ou na Câmara Federal. Aí eles ignoram o poder legislativo. Essa era a grande questão. Então ele tinha a maioria na Câmara, ele passava o que ele queria aqui. A gente protestava, fazia discurso, adiava a votação, mas na hora do vamos ver, ele aprovava porque ele tinha maioria. Mas como que ficava o relacionamento do senhor aqui com esses vereadores? Não, no fundamental, uma ou outra vez tem algum atrito maior, mas no fundamental era de respeito. Duras. Por exemplo, o Miguel Golassono foi presidente da Câmara de Vereadores. Eu fui presidente do Sindicato dos Economistas e ele foi presidente do Sindicato dos Economistas antes que eu fui, que ele era economista. E ele era lógico, ele era um malufista, ele era o presidente da Câmara. Ele, inclusive, foi prefeito de São Paulo quando você não tinha eleição, era indicação na época da ditadura. Mas eu me dava muito bem com ele, eu respeitava as ideias dele, tinha muitos debates, mas nunca saía do normal, né? De um debate de ideias e de propostas. Mesmo o senhor usando essas palavras não duras? Tem dúvida. Eu usava contra o Maluf, viu? Não era contra os vereadores. Agora, quando algum vereador fazia alguma crítica a mim, eu rebatia, mas respeitando. Eu acho que você tem a questão do decoro parlamentar, é fundamental para você manter uma relação civilizada, né? Essa que é a questão. Bom, antes de entrar então nessa questão do túnel Ayrton Senna, que essa eu queria que o senhor explicasse com detalhes para nós, eu queria lembrar que o senhor começou nesse mandato, além de fazer essa oposição duríssima, a falar muito sobre transparência, a defender muito a publicação desses gastos, a publicação dos dados, numa época em que era difícil, tinha pouco ou nada de internet, né? Então o senhor isso a imprensa chamava bastante atenção, o único petista na Comissão de Finanças e Orçamento.
E aí o senhor ficava ali, gente, tem que fazer, quando vocês estavam pensando no orçamento do outro ano, tem que fazer uma emenda que obriga de 2 em 2 meses a produção de um grande painel contendo gráficos com obras, investimentos. E o senhor falava da questão das subprefeituras, que eram administrações regionais, Isso, né, se não me engano, na época. E eu queria saber o que as pessoas aqui, o que os colegas pensavam disso? Eles acompanhavam, mas veja, até hoje falta muita transparência. Avançou muito, mas, por exemplo, precisa de uma transparência para a população entender. Não adianta você colocar serviço de terceiros. A minha experiência, depois eu posso até falar quando eu fui subprefeito, é que eu coloquei o orçamento na sala onde o povo entrava e traduzir, porque não adianta também colocar termos técnicos que pouca gente sabe o que é, inclusive eu tenho certeza que muito vereador também não sabe o que é, entendeu? Então, a gente acompanhava porque qual é a base? O Estado, seja a prefeitura, o governo estadual, municipal, federal, ele trabalha com o nosso dinheiro, de tributos que a gente paga, IPTU, ISS, TBI, ou estadual ICMS, PVA, federal, imposto de renda, IPI. Esse dinheiro é nosso, então é nada mais justo do que publicar tudo que arrecada e aonde gasta. É o mínimo, isso é questão de cidadania. Não é que está quebrando o galho o executivo fazendo isso. Nem que fosse colar ali na parede. Lógico, inclusive é uma questão fundamental isso aí. Então eu sempre briguei porque é a questão da legitimidade, da questão da cidadania, da transparência. Eu quero saber onde é que o dinheiro que eu pago de imposto está sendo aplicado. Então foi uma coisa que eu sempre tive clareza disso e batalhei e avançou muito no meu segundo mandato. Vamos contar um pouquinho no próximo bloco, então. O Vossa Excelência Memória volta já, não sai daí. Até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. O Vossa Excelência Memória está de volta e a gente continua a nossa conversa com o ex-vereador Odilon Guedes, um dos homens que mais fizeram oposição ao ex-prefeito Paulo Maluf aqui dentro desse plenário. Oposição dura e pesada, e a gente está contando tudo para vocês. Bom, falando nessa oposição, o senhor juntou, economista juntou ali um time. Isso. Vocês conseguiram identificar uma notícia extraordinária para a época, um rombo, né? Imagino extraordinário para a época, em 95, um gasto excessivo com o túnel Ayrton Senna. Como é que foi isso? Um dos meus assessores, ele acompanhava o Diário Oficial detalhadamente todo dia. E aí, na execução orçamentária, ele me chamou e falou, olha, tem uma barbaridade o que estão gastando com o túnel Ayrton Senna. Tá, a gente precisa ir atrás disso. Aí eu tinha uma assessora jurídica muito boa, a gente fez uma análise detalhada e entramos com uma ação no Ministério Público, porque não é a gente que faz, quer dizer, dando os dados para que o Ministério Público investigasse o que a gente achava que era superfaturamento, tá certo? Gasto que um vocês gasto extraordinário. excessivo. Aí o Ministério Público fez, demorou e acabou comprovando que era um superfaturamento brutal e no decorrer disso tudo mostrou que o Maluf transferiu para o exterior centenas de milhões de reais desse superfaturamento. Então foi uma coisa que demorou muito tempo, mas que vale a pena, porque aí ele acabou tendo que devolver, é recente, essa devolução. Demorou, né? Mas faz a justiça alguns meses, condenou. E ele também acabou sendo preso por causa desse superfaturamento. Aí dessa descoberta de vocês? E também do Águas Espraiadas. Então, foi por causa disso. Só para a gente ter uma ideia, nessa questão do túnel Ayrton Senna, o senhor fazia uma comparação na época que ele gastou por quilômetro construído sob o Ibirapuera o dobro do que foi investido nos túneis sob o Canal da Mancha. Que a gente fez uma comparação, só em estudo, cada quilômetro, que o túnel Ibirapuera tem 1,6 km, acho que é isso. Então, não é o total, mas o quilômetro do túnel sobre Ibirapuera era mais do que o dobro do túnel sobre o Canal da Mancha, entendeu? Que a gente mostrou o absurdo que era, porque é fundamental você comparar. O que eu fazia muito, por exemplo,
pegava esse superfaturamento em outras áreas e comparava com quantas casas dava para construir, quantas creches, porque aí as pessoas começam a entender. A própria imprensa começa a entender. A dimensão do gasto. Então foi um trabalho fundamental e tanto que deu resultado. A cidade recebeu agora um dinheiro razoável aí de volta, dá para construir umas 20, 30 creches, pelo menos. Que legal saber que o senhor teve uma participação né? Dá para nisso. construir umas 70 creches. É tanto dinheiro que a gente perde até a referência aqui, né? Bom, vou fazer um recorte, vou pular para 2003, 2004, quando o senhor voltou para cá, só que aí a prefeita era a Marta Suplicy, do mesmo partido do senhor. E aí eu queria saber, as coisas ficaram mais fáceis ou não? Não, ficaram. Inclusive, olha, eu acabei tendo atritos com a Marta Suplicy, porque é o seguinte, ela era do meu partido, só que ela era do executivo e eu era do legislativo. E a minha obrigação é fiscalizar o executivo. E uma coisa que eu falava sempre, quem não tem o que esconder não tem medo de debater e nem apresentar os dados. Entendeu? Mas a minha avaliação, ela fez um ótimo mandato. Não é porque eu tinha críticas a ela, agora, do ponto de vista de uma série de Os Céus e várias outras intervenções, ela fez um mandato muito bom. Mas ela, por exemplo, vetou, eu fui subprefeito de Jabaquara, eu não me reelegi, eu me candidatei em 2000, a Veja fez uma matéria, uma das questões, porque eu cheguei de segundo suplente, a Veja fez uma matéria em que ela falava que tinha mais de 1000 vereadores e ela indicava uns 10 ou 11 que ela achava que seriam vereadores que tinham condições de ajudar muito a cidade, e eu era um desses 11, e eu dei uma entrevista de página inteira na Veja, a Folha também publicou uma matéria. Então aí eu tive uma votação expressiva, apesar da campanha ter sido difícil, e a Marta me indicou, porque eu ia muito na casa da Marta ensinar orçamento para ela, quando ela era candidata. Porque a maioria dos candidatos não tem noção como é que é o processo orçamentário. Então eu tive uma relação muito boa, ela me indicou, teve um abaixo-assinado no Jabaquara, eu fui indicado na época da administração regional, depois passou a subprefeitura, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar os dados do orçamento na sala que o povo entrava. Então, você entrava lá, estava lá e traduzido, por exemplo, serviço de terceiros. Não adianta colocar isso. Eu colocava contratação de empresa de tapa-buraco, não sei quantos milhões. Contratação de empresa de limpeza de córrego e todos os serviços de terceiro. Material de consumo, quando gastava com gasolina, todo mês eu fazia um balanço e distribuía para todo mundo. E até dei uma entrevista no Jornal da Região, eu falava, não é porque eu sou bonzinho, é dinheiro público, eu tenho que prestar conta. E a população se interessava, vereador? Se interessava, a imprensa lá acompanhava direto isso. Aí eu voltei para a Câmara, né, porque alguns vereadores se candidataram e foram eleitos deputado federal, estadual, e apresentei um projeto de lei para obrigar a prefeitura a colocar na internet o orçamento da prefeitura. Ela já colocava porque queria, não tinha uma legislação obrigando. Não era uma obrigação, entendi. Aí eu coloquei que todas as subprefeituras tinham que colocar os dados do orçamento na sala principal, onde o povo frequentava, a Câmara Municipal tinha que colocar aqui e o Tribunal de Contas também. E aí a Marta vetou essa lei, dizendo que era um gasto muito excessivo, que não tinha nada a ver. Porque aí eu comecei a fazer algumas críticas à gestão dela e ela não gostava. Agora, o que eu quero... Eu falava aquilo que eu falei, você é do Executivo, eu sou do Legislativo. Se precisar criticar, eu vou criticar. Não é porque você é do meu partido. Mas o senhor não esperava esse veto? Hã? O senhor não esperava esse veto? Não, de jeito nenhum, porque é a favor da cidade. Aí ela acabou... quem acabou sancionando foi o Serra, que ele ganhou a eleição, entendeu? E aí virou lei, hoje é obrigado ao prefeito... Está na internet, a execução orçamentária, e é obrigado todas as subprefeituras a colocar esse dado. Agora, eu faço de vez em quando visita, as subprefeituras não colocam esse dado. Olha. Esse é o detalhe, inclusive é uma denúncia importante. Tá? Inclusive a Câmara Municipal tem que colocar aqui na entrada os dados do orçamento da Câmara, que é um orçamento expressivo, e o Tribunal de Contas também, só que todo mundo ignora, e como lei, se as pessoas não conhecem uma lei, como é que você vai cobrar? Então foi uma ação que eu acho um projeto de lei super importante que virou lei fundamental. E uma outra, que essa foi na época do Maluf, era contra a discriminação na cidade de São Paulo. O Maluf vetou todos os projetos de lei que eu apresentei, de segurança pública, de reciclagem de pneus, ele vetava tudo. E esse veto que ele fez sobre
discriminação, porque a lei é o seguinte, está aprovada a lei. É a lei 11.785, de 26 de maio de 95, que colocava o seguinte, se alguém for discriminado porque é negro, nordestino, gay, tinha o problema da AIDS naquela época, quem vai ser multado é a empresa. Não é? Por causa, geralmente, a empresa coloca a culpa no porteiro, em alguém. Então, era uma multa pesadíssima na empresa. E se repetisse, fechava a empresa. Tá? Aí o Maluf vetou. Aí eu fiz um trabalho na Câmara e a gente conseguiu derrubar o veto, virou uma lei, só que as pessoas também não sabem que existe. Esse é o problema. Então, são leis importantes e a lei da transparência é 13.949, de 21 de janeiro de 2005. Então, são duas leis que eu consegui aprovar, porque além de fiscalizar, a gente tem que... Por exemplo, eu fiz uma lei que obrigava na área de segurança todos os desmanches ter que anualmente renovar a licença. Porque qualquer estabelecimento tem que ter uma licença da prefeitura. E depois ele não precisa fazer outra licenciamento. Mas no caso do desmanche, como tem muito crime organizado, todo ano tinha que fazer, a prefeitura tinha que dar licença. E se ele fosse pego desmontando o carro, a primeira vez era multado, porque o cara podia dar desculpa que não sabia. A segunda fechava o desmanche. O Maluf vetou. Vetou também. Então, outra de reciclagem de pneus, isso na década de 90, hoje em dia é obrigado. Era uma super inovação. E aí ele também vetou. O Maluf era contra os interesses da cidade. Mas tem bastante lei do senhor importante que foi aprovada. Ó, o Dia do Grafite, uma lei de 2004 super legal. E duas de transparência que eu adorei. Uma de 95, que dispõe sobre o livre acesso dos vereadores aos órgãos e repartições públicas. Uma outra de 95, que dispõe sobre a divulgação da pauta da ordem do dia daqui. Quer dizer, eu não consigo nem imaginar que essa pauta não era divulgada antes. Não, por exemplo, essa daí que o vereador tinha acesso, quando eu tomei posse, a Prodan demitiu dezenas de funcionários, na primeira vez que eu tomei posse. Aí eu fui lá falar com o presidente da Prodan, ele falou, eu não sou obrigado a te dar os dados. Oi? E não era, porque na lei orgânica do município, dizia lá que ia ser regulamentada por uma lei ordinária. Mas era de bom tom, mas como não estava no papel... Aprovou na lei orgânica, mas precisava regulamentar. Eu falei, tudo bem, voltei aqui, fiz essa lei, esse projeto, para que o vereador tenha acesso. E voltou lá, vereador? Viu? Voltei, veja, o legislador tem que ter acesso, porque ele é representando o povo. Aqui está o povo de São Paulo representando. Porque as pessoas não entendem. O prefeito, ele não é eleito com 100% dos votos. Tá? Você tem um segundo turno, é com 55%, 60%. Agora, aqui a cidade inteira está representada. Se um partido tem direito a um vereador, ele está aqui. Então, aqui que é a casa, chamada Casa do Povo, tem uma importância fundamental. Bom, a gente está chegando no finalzinho, é uma pena, porque eu ainda queria perguntar muita coisa sobre esse trabalho, principalmente de oposição, né, histórico, que o senhor fez aqui, mas eu queria saber se algum dia o senhor teve uma conversa, encontrou o Maluf, Não. Teve alguma conversa franca, ele cobrou alguma coisa ou nunca? Não, ele nem vinha aqui. Uma vez só que ele veio, eu nem conversei. Agora eu quero destacar uma pessoa que eu conheci aqui, foi o Leonel Brizola, que é uma das maiores lideranças da história do Brasil. E eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente e falei para ele, eu tenho a maior admiração porque o senhor é o único brasileiro que enfrentou o exército que em 61 não queria dar posse para o Jango. E aí ele peitou, ele era governador do Rio Grande do Sul, mobilizou o terceiro exército, enfrentou os golpistas e não teve golpe naquela época. E enfrentou a Rede Globo, porque quando ele foi eleito em 83 governador do Rio, a Globo começou a fazer como é que fala? Uma campanha? Uma apuração paralela que ele estava perdendo. Aí ele chamou a imprensa internacional e denunciou, e aí os caras tiveram que corrigir ele, e aí reconheceram a vitória dele. Tanto que a Globo detonou ele durante 4 anos quando ele foi governador. Ele faz uma falta brutal para o Brasil hoje. Isso eu faço questão de lembrar. E o senhor faz uma falta brutal para a gente aqui. Seria interessante enfrentar como é que chama? Os bolsominions aqui na Câmara. Vereador, muito obrigada por ter voltado, por ter contado essas histórias todas para a gente. Parabéns pelo trabalho feito aqui. Eu que agradeço. Parabéns por ter feito parte dessa história. Legal. Para mim foi um prazer muito grande. Eu sempre quis ser
tinha, quando eu era... Porque eu fui do movimento estudantil, eu fui eleito, entrei na PUC em 68, e eu até tinha vontade de ser legislador. E acabou acontecendo e foi uma experiência muito legal. Eu tenho o maior orgulho de ter sido vereador aqui. Muito obrigada, muito obrigada. E é isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a semana que vem. Tchau.